Bom dia para vocês. Estamos aqui na nossa reunião dominical aqui na Penha. Interessante que hoje, para variar, eu poucas vezes trago de casa uma coisa prévia, preparada, pensada para a gente conversar. Mas o que deu o estopim para a nossa reflexão de hoje foi um assunto que eu vim conversando com o Guto no nosso caminho para cá. E se eu pudesse resumir o que a gente vai conversar hoje, eu diria sobre paixões que nos deformam. Paixões que nos deformam. Falar sobre paixão é algo sempre controverso, porque no vocabulário, no dicionário da religião, paixão ficou algo muito condicionado a só se direcionar a algo relacionado à área sexual. Inclusive a tal da paixão da carne, né? E em falar em paixão da carne, se você for interagir com um religioso, a concepção mais imediata que ele vai trazer em mente é esse tipo de entendimento de que é algo que se refere à área sexual. Só que quem conviveu com Jesus, embora tenha se utilizado de um vocabulário presente na moral religiosa da época, reformulou o sentido e o significado de determinadas concepções para um sentido muito mais amplo e muito mais profundo. É de se lembrar a fala de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 6, onde ali Jesus tem um daqueles discursos que foram os considerados mais duros, mas no sentido do entendimento e do alcance dos que estavam ouvindo. Porque em João 6, Jesus, eu fico a imaginar, né? Se eu estivesse presente lá, eu iria dizer que hoje o mestre deu uma surtada, né? Porque é complicado você ouvir o que Jesus falou ali. Até hoje, né, é de se conceber que pessoas já ainda não entendam a visceralidade do que foi dito ali. Ele diz que ele é o pão que desceu do céu. E aquele que não comer a sua carne e não beber do seu sangue, não provará a vida eterna. E os ouvintes ali, quando ouviam Jesus falar, a interpretação, eles estavam funcionando no modo concreto. Eles estavam pressupondo que Jesus estava propondo a antropofagia ali. Mas também porque Jesus ele estava também se associando lá com aquele maná do Antigo Testamento que descia do céu e o povo se alimentava. E ele dizia, aquele maná lá ele apodrecia. Os seus pais comeram ele e morreram. Mas quem comer do pão que desceu do céu, esse viverá. E eu sou esse pão. Eu gosto muito de uma percepção do Caio, né, quando ele diz que ou Jesus era louco ou ele era Deus. Porque as afirmações que ele fazia, eu que sou da área da saúde mental,
sentado ali ouvindo, meu irmão, deu ruim, pancou. Olha a afirmação desse sujeito. Principalmente se eu fosse a um discurso só e fosse embora. Calhasse de eu cair no dia desse discurso de João 6 e fosse embora, eu já ia sair de lá com o meu diagnóstico. Vocês estão seguindo um lunático, filho. Está lá o cara dizendo que quem não comer da carne e do sangue dele não viverá. É complicado. Só que Jesus, ele era parábola o tempo todo. Ele encarnou, mas ele veio trazer uma explosão do simbólico no espírito humano, que é a porta de entrada para que a gente entre num processo de convergência com o eterno. E entender Jesus não dá para entendê-lo nos capítulos recortados, nas frases separadas e divorciadas do todo da história. Porque uma coisa seria a minha conclusão se eu caísse de paraquedas lá naquele discurso dele de João 6. Outra coisa seria a minha conclusão se eu acompanhasse Jesus no dia a dia. A ficha dos discípulos, foi cair em relação, porque até os próprios discípulos nesse dia de João 6 viraram para Jesus e disseram: dura foi essa palavra, porque todos os demais ouvintes saíram, foram embora, largaram Jesus ali. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, na verdade o contexto foi esse, e as pessoas foram atrás de Jesus na expectativa de que Jesus multiplicasse mais pães, E foi aí que Jesus traz essa mensagem: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam se alimentar da minha carne e do meu sangue. Entender e tentar captar isso de maneira recortada, principalmente para quem vai até Jesus, para obter dele apenas o pão concreto, físico, para quem vai até Jesus para prosperar, porque Jesus dá dinheiro, para quem vai até Jesus para um benefício imediato, esse jamais vai entender esse discurso. Esse ele vai se escandalizar com Jesus. Agora, quem entende a obra como um todo, vai perceber em Jesus ali uma proposta revolucionária, que na verdade consiste no seguinte: não tem como ser meu discípulo parcialmente. Não tem como ser meu discípulo parcialmente. Vocês pensam que me seguir é só porque vocês me admiram, que vocês me acham um cara legal, porque ontem vocês comeram pão e peixe aqui. Não, eu estou sendo honesto para vocês me seguirem, vocês vão ter que engolir o pacotão todo. É a carne, vocês vão ter que me comer, a coisa é visceral. É uma antropofagia do espírito. E aí o que entra nesse pacote? O que Jesus está dizendo com isso? Vocês vão ter que olhar do modo como eu olho, reagir da maneira como eu reajo, condensar cada assunto conforme o seu peso e medida, andar conforme as ênfases que eu estou propondo e rejeitar ou trabalhar contra as ênfases que eu não estou dando. Isso é você comer Jesus, internalizar o Cristo. E isso de uma tal forma
que não se faz distinção de gênero, cor, raça ou religião. Isso é uma assimilação que você precisa ativar o circuito simbólico e, uma vez depreendendo a trajetória, a fala e as ações de Jesus, dali você vai extrair os devidos princípios aplicativos para o seu dia a dia. Chegamos nesse ponto aqui? Porque esse ponto aqui é que vai ser a introdução para a gente entrar aonde eu quero entrar. Estávamos conversando, eu e o Guto estava contando aí de no contexto do que a gente estava conversando, estava contando de uma pessoa, a gente, acho que, fazendo aqui um mapeamento do início, a gente encontrou um caminhão com a bandeira do Brasil ali e umas frases escritas ali numa rua aqui atrás. E dali a gente começou uma conversa sobre paixão, sobre as passionalidades que movem a ênfase das pessoas de uma tal forma. E aí o Guto estava contando de uma interação com um rapaz, onde eles estavam conversando. Daqui a pouco o rapaz entra num assunto que, meu irmão, tudo isso é por causa desse governo ladrão que está aí, não é verdade? Aí o Guto, é isso aí mesmo. O Guto, percebendo a paixão do sujeito, ele, não, é isso aí mesmo, essas coisas todas aí. E aí já se desfez da conversa, saiu e foi para o lado. E eu estava até conversando com o Guto, eu disse, Guto, eu faria a mesma coisa, porque eu não dialogo com paixão. Porque onde existe passionalidade, não existe diálogo, não existe. Porque a passionalidade, ela cega a gente. E esse é um mecanismo de efervescência dentro da gente, que a gente não nota. Nem religioso nota, porque o termômetro de religioso, como eu estava dizendo lá atrás, ele vai apenas na questão sexual. Se nada ali aquece ou desponta alguma intensidade, para ele passa batido. Agora, tudo o mais nele tem portas e avenidas escancaradas para esfervecer, para ele se descontrolar, para ele sair do equilíbrio dele, para ele até odiar, e ele não percebe. E aí é que eu volto lá para João, capítulo 6. Aquele que não comer da carne e do sangue de Jesus perde o prumo da vida eterna, porque a vida eterna não é um código específico de doutrinas e de regras. Ele tem a ver com a essencialidade da salvação da alma em um duplo aspecto. Num aspecto jurídico celestial, em que Deus, em Cristo Jesus, nos justificou pela fé, e num aspecto psicológico existencial, onde aí se dá um processo da nossa alma ir sendo salva dos seus processos e mecanismos de deformação que criam ênfases e intensidades fora do prumo daquilo que Jesus demonstrou que é o crivo saudável de ser e de existir. E aí, para isso, eu quero convidar vocês para a gente abrir na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Tito, no capítulo 3, aí olha que legal, a Vaninha já colocou ali pra gente, ó.
para a gente poder acompanhar. No capítulo 3, e só a nossa versão que vai estar um pouco diferente, mas vai dar para poder acompanhar, porque eu estou na versão João de Almeida, revista e atualizada, mas o sentido é o mesmo, né? A gente pode ter a elasticidade aí do entendimento que não vai mudar a direção da coisa. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, insensatos, desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, que é aquela desconfiança maldosa de todo mundo. Vocês já viram esse tipo de paranoia? Nascedouro disso é a insegurança. Essas malícias e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Porque por intermédio dessa malícia, a gente vai caminhando com essa desconfiança essencial. Todo mundo carrega de nós, depreende de nós a presunção de ser um potencial inimigo. E a gente está sempre com aquele olhar de desconfiança. A gente está sempre olhando. A gente está sempre nessa defensiva, criando na nossa subjetividade uma predisposição para o ódio. Aí é que Paulo diz aqui, no verso 3, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou, verso 4, a benignidade de Deus, nosso Salvador. Quando que se manifestou? Lá no Cristo. Maneira como ele viveu, o gesto como ele fez, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele lidava com o contraditório, quando os que vinham questioná-lo, os que desacreditavam dele, os que vinham difamando dele, e ele foi mostrando a maneira de tratar. Em momento algum Jesus foi capachão, mas em momento algum você o via vibrando ódio, disputa, imprecando maldição, como um vídeo aí que eu gravei, que eu fiz aí um react lá no Instagram, não sei quantos puderam ver, de um pastor aí virando para a cidade do Rio de Janeiro: eu os amaldiçoo. Então você vê a energia do sujeito imprecando morte para o estado do Rio de Janeiro, e o cara tá lá, atrás do cara tinha uma placa dizendo: discípulos de Jesus. Meu Deus do céu. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ou seja, não porque a gente era correto, não porque a gente era cidadão de bem, não porque a gente cumpre determinados pré-requisitos, não é por esse tipo
de orgulho, mas foi por um gesto de misericórdia dele. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos nas práticas de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aí no versículo 9, olha o que Paulo recomenda: evita discussões insensatas. Ali aquela versão também está: não entres em questões loucas, né? Genealogia, na época de Jesus era isso. A cultura judaica era muito propensa a essa questão de genealogia, porque era ela que emprestava status para o sujeito, dando ele credibilidade e confiabilidade para o que ele dizia ou o que se falava a respeito dele. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Você pega essa palavra aqui e troca ela, a lei ali, acerca da lei, e troca e coloca política ali, você vai depreender o mesmo espírito. Evita, não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca de política, porque são coisas inúteis e vãs. Não o tema em si, mas o desgaste energético, psicológico, passional que isso extrai de você. E a depender das pessoas, de por quem você está cercado e do tipo de pessoas que você está interagindo, você vai estar fadado a deformar a sua alma. Olha, nos anos de 2018, principalmente 2019, quantas foram as pessoas que romperam vínculos familiares, né? Mãe deixando de falar com filho, pais deixando de falar com filhos. Foi uma... E olha, isso tudo em lares cristãos. Dentro de igrejas, irmãos sendo expulsos, execrados, sim. Mas é interessante que isso não passa pelo termômetro deles. Se houvesse algum tropeço de natureza sexual, todos de modo uníssono teriam ali execrado a coisa, separado, isolado e execrado a coisa. Agora, quando a paixão, porque o que é o conceito de paixão? Paixão vem do grego patos, cujo radical inclusive empresta também o seu significado para a palavra patologia. Patologia. Não, mas você veja que o radical é o mesmo, porque a patologia é o que adoece, é o que distorce, é o que deturpa, por exemplo, o organismo, ou a psique, ou o sujeito. A paixão, ela vem desse radical. O problema da moral religiosa
é que ela marginalizou paixão e condicionou paixão apenas como algo circunscrito à área sexual. Só que eles então ficaram incapazes e insensíveis de perceber que a paixão, eu vou me utilizar de um termo de Freud, ela é perverso polimorfa. Como assim, Felipe? Traduz isso. A paixão, ela é perversa polimorfa, perversa no seguinte sentido, sentido etimológico da palavra perverso, perverso, ou seja, caminha fora do verso. E polimorfa, ou seja, ela pode desenvolver diversas formas. Diversas formas. Então a paixão é isso, só que a paixão, então, ela te coloca para agir fora do verso e pode desenvolver diversas formas. Porém, todavia, entretanto, o seu resultado imediato será o descontrole, a falta de equilíbrio, vai ser a depreciação do domínio próprio, ou seja, você sob o total controle de uma fúria, de uma idolatria, de uma crença que opera em você de forma tão intensa que naquilo em que você acredita te leva a destratar, a agir de forma arrogante, a excluir, a maldizer, a ofender, a odiar, ou seja, a descalibrar em você tudo o que Cristo não foi. E aí nessas horas a gente quer tentar justificar essa maneira de ser pela nobreza da causa que estamos defendendo. Mas é preciso, Felipe, porque senão o mal toma conta. Não, o mal já tomou conta, filho. Só que o mal toma conta por portas dos quais você está totalmente distraído, porque no afã de se defender causas supostamente nobres, você se deformou no mal, na sua maneira de ser. E é aí que voltamos lá para João 6, que foi o que começou a nossa mensagem, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, não beber o meu sangue, aquele que não se fundir visceralmente, muito mais com as coisas que eu digo, muito mais. Porque, olha, eu vou fazer uma afirmação delicada para vocês aqui, mas eu acho que vocês têm alcance para chegar onde eu quero chegar. A verdade não é apenas as coisas que Jesus disse. Não é. As coisas que Jesus disse sem Jesus é uma crença parcial, mas não é a verdade. Porque a verdade só se constitui como tal se você unir as coisas que Jesus disse com Jesus. Por isso eu afirmo para vocês: a verdade não é uma doutrina, não é um conceito. A verdade é uma pessoa. É uma pessoa. Porque no conceito você tem que também incluir o modo. Sem o modo, aquele conceito ele pode ser defendido de uma tal forma que, de um modo totalmente avesso a quem Jesus foi e é. Por isso, quando Pilatos pergunta para Jesus qual é a verdade, Jesus silencia. Porque não tem como explicar a verdade conceitualmente, pelo menos a verdade conforme o Cristo. Porque a verdade é mais conforme o Cristo. A verdade é mais do que um conceito.
A verdade é um modo. E a história do cristianismo é que, em nome da defesa do conceito, os cristãos viveram o anticristianismo, o anticristo. Eles mataram, eles invadiram, eles queimaram pessoas para defender o conceito. Mas em absolutamente nada disso, eles estavam sendo discípulos de Jesus. Porque para ser discípulos de Jesus, mais do que decorar as falas de Jesus, mais do que saber os conceitos sobre Jesus, não haverá verdade se você também não conformar o seu ser, suas tendências, suas ênfases, o modo como funciona as suas intensidades, ao modo como Jesus foi, ao modo como Jesus respondia às contradições. Porém, essa idolatria também pode causar um mal. Mas eu vejo sintomas de queimado, isso também é uma controvérsia nessa visão. De você ter o seu ídolo, de você ter o seu Messias, e você partir com o na alma também. Como na política também, eles abraçam a pessoa, entendeu? E partem para uma violência, uma coisa. Se você não souber discernir esse conceito. A essência. Isso, a essência. A grande verdade. Desculpa, eu fugi o som. Alan, a grande verdade é que, se na luta e na defesa de qualquer coisa, por mais nobre que ela seja, se o produto final for o ódio, for a vibração do ódio, que te leva a matar para defender aquilo que você está defendendo, você já descalibrou o modo do Cristo, que na verdade ele foi pela via inversa. Ele morreu por aquilo que acreditava, ele não matou por aquilo que acreditava. Inclusive, interessante, né? A nível até político, quem mais capturou o espírito do Cristo foi um hinduísta não cristão. Mahatma foi o que mais pegou o espírito do Cristo. Inclusive falaram para ele, né? Assim, qual o seu problema com Jesus? Ele falou: não, com Jesus eu não tenho problema nenhum. Se eu tenho algum problema é com os cristãos, mas com o Cristo. E ele teve numa das reuniões, né, junto com os indianos, isso tem um registro em vídeos, desses vídeos antigos, e é interessante, aí vinha uma sequência de vários líderes, né, de todo um movimento. Sempre tiveram movimentos na Índia, até então britânica, né, controlada pela coroa britânica. Sempre tinham os movimentos de tentativa de abolição, de libertação. Então eles faziam reuniões em agremiações, e nessas Gandhi estava participando. E é interessante você ver a carreira dos discursos, e num deles vinha o sujeito dizendo: porque nós temos que nos unir, e nós temos que matar e fazer. Aí vinha outro: porque nós temos que articular o nosso exército e tudo. Quando chegou Gandhi, olha, é sintomática a fala. Ele falou assim: olha, tem muitas coisas dos quais eu creio, e eu estou disposto a morrer por elas. Nenhuma, todavia, eu estou disposto a matar por elas. Aí você vê, só que religioso
não consegue ver Cristo ali, porque a bandeira dele é o hinduísmo, então é uma outra bandeira.